Sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa que é uma parceria da TV Justiça e da Rede de Ensino LFG. Meu nome é Flávio Cardoso, sou professor da disciplina de Direito Processual Penal na Rede LFG. Nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro, é dedicado ao tema do dia, onde nós vamos falar hoje a respeito de características do inquérito policial. O segundo, pergunte ao professor. Nele, vamos responder a perguntas formuladas por alunos de diversos pontos do Brasil. Terceiro, é o X da questão. Nele, vamos analisar questões anteriores aplicadas pelo exame de ordem, de modo que a gente possa reforçar o tratado no programa de hoje. Vamos então, sem demora, ao tema do dia. Bem, começamos o primeiro bloco, então, onde vamos falar do tema do dia. O tema do dia, como anunciado anteriormente, vamos tratar de características do inquérito policial. Começando, para falar de inquérito, nada melhor do que trazermos o seu conceito. Como podemos conceituar o inquérito policial? Podemos dizer que o inquérito policial é um procedimento administrativo de caráter investigatório que tem por finalidade colher elementos para subsidiar a propositura da ação penal. Essa é uma definição bastante comum, bastante clássica para inquérito policial e dela já podemos extrair algumas considerações muito importantes para o nosso estudo. Vejamos, inquérito policial, ele é uma das modalidades de investigação preliminar. Como se sabe, a atividade do Estado de identificar um provável autor do crime e vir a processá-lo, que nós denominamos persecução penal, tem como primeira fase a fase de investigação preliminar. A fase onde vão ser colhidos alguns elementos, onde vai se fazer a primeira apuração do fato criminoso para depois entregar ao titular da ação penal para que ele venha desenvolvê-la em juízo. O inquérito policial, portanto, é, se não a mais importante, uma das mais importantes modalidades de investigação preliminar. Não a única, certeza. Podemos lembrar, a título de exemplo, outra bastante utilizada em nosso país, a Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI é também uma forma de investigação preliminar que pode colher elementos que vão dar amparo a uma ação penal, da mesma forma que a peça que hoje estudamos. Mas voltando ao conceito de inquérito, onde dissemos que ele é um procedimento administrativo. Sim, não utilizamos a palavra processo, nem mesmo processo administrativo. Isso porque o inquérito policial ele é um mero conjunto de atos de investigação que vão dar ensejo à primeira apuração do crime, que vão dar ensejo, então, à primeira colheita de elementos para se chegar à conclusão se haverá ação penal ou não. Jamais podemos dizer que o inquérito é processo por uma razão bastante simples e lógica. Não há formulação de acusação no inquérito policial. Não há acusação formal no contexto do inquérito policial. Se houvesse acusação no inquérito, estaríamos diante de outro tipo de procedimento, pois a acusação pressupõe indefesa. E nós fatalmente teríamos um processo preliminar antes do processo principal. Não é assim que anda o inquérito. O inquérito consiste numa investigação, num conjunto de atos de investigação, bem longe de constituir uma acusação formal. Por essa razão, os elementos que são colhidos no inquérito não são chamados tecnicamente de prova, mas sim elementos de informação. Sim, todo mundo já ouviu falar na expressão
peça informativa referente ao inquérito policial, usada como um sinônimo para inquérito policial. Por que peça informativa? Justamente porque esses elementos de investigação colhidos no contexto, no corpo do inquérito policial, são a base do oferecimento de eventual denúncia ou queixa. Os elementos de informação é que vão dar amparo a uma eventual ação penal, onde, aí sim, serão colhidas as provas. Provas, tecnicamente falando, são aquelas colhidas sob o crivo do contraditório, durante a ação penal, fase processual. No inquérito, os elementos colhidos, repetimos, são chamados elementos de informação, porque vão informar a futura ação, vão dar suporte para a ação que venha a se desenvolver em juízo. Por essa razão é que se confere uma expressão também bastante comum de que o inquérito policial tem valor probatório relativo. É muito comum se encontrar na doutrina esse tipo de referência. O valor probatório do inquérito é relativo, exatamente porque o inquérito não contém provas tecnicamente falando, mas sim elementos de informação. Por isso, esses elementos, eventualmente, vão auxiliar na decisão do magistrado quando da fase judicial, mas sozinhos eles só se prestam a amparar o início da ação e jamais a dar fundamento a uma decisão. Assim, feitas essas considerações iniciais a respeito do conceito do inquérito policial, vamos entrar em suas características, tema central da nossa conversa de hoje. Por que é importante estudar a característica ou as características do inquérito policial? Por uma razão muito simples. Elas já vão nos dar totalmente a essência dessa peça. Elas vão trazer o que é o inquérito policial. Já tudo sobre o inquérito policial, a maneira em que se trabalha com o inquérito policial no Brasil, tudo isso já se extrai de suas características. Obviamente que essas características não vêm assim enumeradas na nossa lei processual. A nossa lei processual traz essas características espalhadas em artigos. E a doutrina que fez a tarefa, a ela coube a tarefa de organizar e nominar essas características da forma em que veremos agora. A primeira característica que vamos fazer referência é que o inquérito policial é uma peça dispensável. Sim, é dispensável o inquérito policial. Mas como assim? Se é a peça destinada a colher elementos que vão dar suporte a uma ação penal que venha a se desenvolver em juízo, como podemos dizer que ele é dispensável? É muito simples essa resposta. Ele é dispensável na medida em que o titular da ação penal já tenha em mãos os elementos para propor. Sim, se o titular da ação já tem em mãos aqueles elementos necessários a dar suporte para o desenvolvimento da ação em juízo, não necessita do inquérito policial. E é fato. Se eu tenho, por exemplo, uma prova essencialmente documental, e podemos citar até o exemplo do crime previsto no artigo 168-A do Código Penal, crime de apropriação indébita previdenciária, é muito comum, nesse tipo de crime, ter-se uma prova inicial, os elementos de informações iniciais, documentais. O próprio órgão previdenciário faz uma apuração no seu âmbito em relação àquele débito que ele tem. E dessa forma, esses elementos podem ser tranquilamente encaminhados diretamente ao órgão do Ministério Público, que vai fazer a avaliação de propor a ação ou não. Se entender que tem os elementos necessários ali, propõe, se não, pode aí sim pedir uma instauração de inquérito ou eventualmente já trabalhar com o arquivamento dessas peças informativas, desses elementos informativos. Portanto, se o titular da ação já tiver em mãos os elementos necessários para propô-la, pode abrir mão do inquérito, daí a sua característica de ser uma peça
dispensável. Segunda característica do inquérito é bastante óbvia. O inquérito é um procedimento escrito. Sim, o artigo 9º do Código de Processo Penal nos traz essa informação, que as peças, o que for produzido no inquérito policial deve ser reduzido a escrito, podendo eventualmente ser datilografado, desde que as folhas venham rubricadas pela autoridade policial. Pois é, procedimento escrito nem poderia ser diferente. Afinal de contas, estamos falando de uma investigação e não podemos conceber uma investigação realizada sob a forma oral, não documentada, não é verdade? Tudo se perderia e o objeto do inquérito policial, a sua finalidade, não teria mais razão de ser. Pois bem, esse procedimento escrito, diz o Código, nos termos em que acabamos de falar, que pode ser também datilografado. Claro, o nosso Código é de 1941, falava-se em datilografia, porém hoje, como sabemos, a maioria dos órgãos policiais estão informatizados e os inquéritos policiais vêm digitados. Algum problema? Nenhum problema. A lei processual admite a interpretação analógica e é perfeitamente possível que outros meios tecnológicos venham a documentar os autos do inquérito. Claro, sem perder a última parte do dispositivo. Todo ato que for dessa forma documentado deve conter a rubrica da autoridade policial. A terceira característica do inquérito não é tão óbvia quanto a anterior. Trata-se da característica do sigilo. Sim, o inquérito policial é uma peça sigilosa. E alguns vão dizer, mas hoje, com o desenvolvimento, com a evolução da ciência processual, ainda podemos dizer que o inquérito é uma peça sigilosa? Ainda tem lugar, nos dias de hoje, para uma peça sigilosa, uma peça que venha a se desenvolver em sigilo? Sim, inegável que o artigo 20 do Código de Processo Penal ainda está em vigor. Estabelece ele que a autoridade policial vai cuidar do sigilo necessário para o bom andamento das investigações ou exigido pelo interesse público. Então é esse o sigilo existente no inquérito policial. Por isso que podemos dizer que essa peça guarda a característica de ser sigilosa. O sigilo necessário à investigação, ao bom andamento da investigação, ou exigido pelo interesse público. E nem poderia ser de outra forma. Não se pode também pensar numa investigação que tenha todos os atos publicados, todos os atos revelados. Dessa forma, se anteciparia eventuais tarefas que viriam a seguir, frustrando totalmente o trabalho de investigação. E também, muitas vezes, o interesse público exige que alguns atos sejam resguardados, como, por exemplo, se houver a presença de um menor dentro de todo esse contexto da prática criminosa. É interesse da sociedade preservar essa identidade, preservar, resguardar essa pessoa e, para isso, o sigilo é necessário. Porém, dizer que o inquérito policial é sigiloso não significa dizer que ele é feito em segredo, não significa dizer que todos os seus atos tenham de ser resguardados. Nem poderia ser assim. Alguns atos precisam ser revelados, como, por exemplo, a confecção de um retrato falado dentro do inquérito policial. O objetivo do retrato falado é fazer com que as pessoas identifiquem eventuais criminosos. Não haveria sentido em deixar essa modalidade de prática dentro, guardada dentro do inquérito. Perderia toda a razão de ser. Por isso, aquilo, repetimos, que vai se guardar de sigilo é aquilo que seja necessário à investigação ou ao interesse público. Porém, por outro lado, batendo de frente com esse sigilo, está uma norma contida no artigo 7º, inciso 14,
da Lei 8.906 de 1994, lei que é conhecida por Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e da Advocacia. O Estatuto da OAB, no artigo 7º, traz e enumera os direitos do advogado. E dentre esses direitos, mais precisamente no inciso 14 mencionado, está o direito de consultar autos de inquérito, ainda que sem procuração. Resumidamente, é isso que traz o artigo 7º, inciso 14. Consultar autos de inquérito, mesmo que sem procuração. Esse dispositivo não faz ressalvas quanto ao direito do advogado de consultar autos de inquérito. Como fica, então, a história do sigilo de um lado e o direito de vista de outro? Como é que se resolve essa questão? A questão ganhou ares de controvérsia. Foi resolvida pelos tribunais superiores. Esses tribunais, STJ e STF, firmaram uma reiterada jurisprudência a respeito do tema e essa jurisprudência acabou redundando na edição de uma súmula vinculante pelo Supremo, exatamente a súmula vinculante número 14. O que diz a súmula vinculante 14? Ela estabelece que é direito do advogado ter pleno acesso aos autos de inquérito policial daquilo que já está nele documentado. Sim, essa foi a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante número 14. Resumidamente, ela vai dizer que é direito do advogado, claro, representando o investigado, ter pleno acesso àquilo que já está documentado nos autos de inquérito. Isto é, algo que esteja em andamento, ou, obviamente, para acontecer, vai se resguardar sigilo. Mas aquilo que já está no contexto do inquérito, aquilo que já está encartado, produzido no inquérito policial, é direito do advogado consultá-lo. Dessa forma, imaginando uma interceptação telefônica que tenha sido autorizada pelo juiz e que esteja em pleno andamento, telefone devidamente monitorado. Óbvio que se o advogado pedir vista desses autos, essa tarefa de investigação não vai lhe ser devidamente publicada, não é? Não vai ter o advogado vista dos autos que contém essa autorização. Por outro lado, se a investigação já está concluída, a interceptação já foi inclusive degravada e o seu resultado está encartado aos autos, acesso integral. Poderá o advogado consultar tranquilamente esses autos de inquérito nos termos da súmula vinculante número 14. Costuma-se dizer, e isso por vezes foi perguntado no exame de ordem, qual é a medida que dispõe o advogado caso seja-lhe negada a vista do inquérito policial? Hoje, na verdade, temos 3. Pode o advogado impetrar mandado de segurança em nome próprio, pois seu direito foi violado. Pode impetrar habeas corpus em nome do cliente, em favor de seu cliente, pois o direito de defesa dele é que está sendo violado. E, por último, cabe também uma reclamação proposta pelo advogado, pois súmula vinculante violada, negada, cabe reclamação direta ao Supremo Tribunal Federal. Não vamos esquecer desses 3 remédios, então, para impugnar um ato que nega vista de autos de inquérito ao advogado. Passemos, então, à próxima característica. O inquérito policial é indisponível. E o que significa ser ele indisponível? Significa que a autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito. Não é atribuição do delegado de polícia o arquivamento de autos de inquérito. No nosso sistema, a única autoridade que pode determinar esse arquivamento é a autoridade judiciária. O juiz é a autoridade responsável por determinar o arquivamento do inquérito.
E isso nós vamos extrair de diversos dispositivos espalhados pelo código, notadamente, no que diz respeito à indisponibilidade, o artigo 17. Passemos então para a próxima característica, que é ser o inquérito uma peça inquisitiva. Naturalmente, quando se fala em peça inquisitiva, muitos olham com certo desprezo, podemos dizer, com certo distanciamento dessa peça, como se fosse algo ruim ser um inquérito inquisitivo. E, na verdade, em termos processuais, nada de ruim há. É inquisitivo o inquérito porque toda a ação, todo o controle no inquérito policial está nas mãos de um único órgão denominado Polícia Judiciária. Se houvesse a separação entre diversos órgãos, cada um responsável por uma atuação dentro do inquérito, nós poderíamos ter um outro sistema. Se nós tivéssemos a formulação de uma acusação, como antes anunciado, nós teríamos o sistema acusatório, mas não há. Há um único órgão investigando. Por isso, é procedimento inquisitivo. Responsável, então, Polícia Judiciária, representada pela Polícia Civil nos estados e pela Polícia Federal no âmbito da União. Artigo 4º do Código de Processo Penal e artigo 144 da Constituição fazem referência a essa atividade da Polícia Judiciária de comandar, de estar à frente do inquérito policial, essa peça de investigação. Assim, demos conta do tema do dia e no próximo bloco teremos Pergunte ao Professor. Iniciamos o segundo bloco do programa Pergunte ao Professor. Aqui vamos responder às perguntas que foram enviadas por estudantes de diversas localidades do Brasil e convido-os a também enviarem suas perguntas para o programa Prova Final. Vocês podem encaminhar para o e-mail provafinal@aesapar.com. Aproveito também para passar um outro canal de comunicação direta, o Twitter. O endereço no Twitter, @Cardoso, com S, F, Prof, com os Fs mudos, Cardoso F, Prof. Será um prazer trocar algumas ideias, responder às dúvidas, eventualmente por esse meio de comunicação. Vamos então à primeira pergunta. Professor, eventuais vícios existentes no inquérito policial podem validar uma ação penal que venha a se desenvolver com base nele? Vícios existentes no interior do inquérito policial anulam a ação penal que venha a se desenvolver com base nesse inquérito? Essa é a pergunta e a resposta é não. Taxativamente já podemos dizer que não. Por quê? Por qual razão? Ora, dissemos, quando tratamos do tema do dia, que o inquérito policial é uma peça destinada a colher elementos que vão dar suporte ao início de uma ação penal. Essa é a finalidade do inquérito. Portanto, o que se colhe no inquérito são elementos de informação que têm essa única finalidade: autorizar o início da ação penal, a ação que venha a se desenvolver em juízo. Como sabemos, essa é a função do inquérito e aí exaure-se o papel do inquérito policial assim que se inicia a ação. Desse modo, ainda que eu tenha uma irregularidade dentro do inquérito policial, uma irregularidade praticada num ato do inquérito policial, eu não terei a invalidação nem da peça por inteiro, muito menos da ação penal que venha a se desenvolver. Como sabemos, o inquérito policial não tem uma ordem sequencial de atos que não possa ser alterada. É um conjunto de atos de investigação. Assim, tomando, por exemplo, um reconhecimento que vá se fazer do indiciado, por exemplo, que tenha sido feito de maneira irregular.
isso vai invalidar o inquérito como um todo? Vai contaminar o inquérito como um todo? De forma alguma. Havendo esse tipo de irregularidade, o que vamos reconhecer é a invalidação do próprio ato. Aquele ato que se reputa irregular é que vai ser invalidado, isso é, não vai ser levado em consideração, não vai ser apreciado. No caso do nosso exemplo, um eventual reconhecimento. O resto permanece válido e pode amparar o início de uma ação penal. Eventualmente, o promotor de justiça, ao receber os autos de inquérito e tomando contato com um ato irregular, pode simplesmente deixar de levá-lo em consideração na formação de sua convicção para promover ou não a ação. Mas se os outros elementos em conjunto lhe transmitirem essa segurança para mover a ação penal em juízo, ele vai poder mover tranquilamente, sem que aquele ato tenha contaminado a peça e venha a trazer eventual nulidade da ação penal. Vamos agora, então, à segunda pergunta. Professor, os elementos colhidos no inquérito policial podem amparar uma condenação? Muito bem. Os elementos colhidos na fase de inquérito, que nós temos falado, são elementos informativos, eles não são provas tecnicamente falando. Assim, não podem eles, sozinhos, isoladamente, amparar uma condenação. Temos de lembrar aqui de um dispositivo de extrema importância para se responder essa questão, que é o contido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República. Lá encontramos que aos acusados em geral é assegurado o contraditório e é assegurada a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Pois bem, não é possível, então, se condenar alguém à revelia dos princípios do contraditório e da ampla defesa. E como sabemos, o inquérito, peça informativa que não é informado pelos princípios processuais, notadamente o do contraditório e o da ampla defesa. O inquérito policial é uma peça que tem uma única finalidade: colher os elementos necessários para dar início a uma ação penal. Como não há formulação formal de acusação, não se trabalha com os princípios processuais que, notadamente, estão na Constituição da República. Assim sendo, se esses elementos não passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, naturalmente não podem ensejar um decreto condenatório. Essa regra, aliás, é reforçada pelo artigo 155 do nosso Código de Processo Penal, artigo que vai trazer como o juiz deve avaliar a prova para proferir sua decisão. No artigo 155, vamos encontrar que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida no contraditório judicial. Contraditório judicial é a condição para que o juiz leve em consideração o conjunto probatório na hora de decidir. E mais, o artigo 155 ainda vai dizer que o juiz não pode amparar sua decisão com base exclusivamente, vejam, exclusivamente nos elementos escolhidos na fase de investigação. Abre apenas exceção no que diz respeito àquelas provas que são as chamadas provas urgentes, as provas denominadas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Essas provas, pela sua natureza, se colhidas no inquérito, poderão amparar uma decisão judicial. Agora, aquelas que não fazem parte deste rol, do rol das provas urgentes, sozinhas não podem amparar um decreto condenatório. Passemos então à terceira pergunta. Professor, se o sigilo no inquérito policial for decretado pelo juiz, terá acesso a ele o advogado do investigado? Bem, interessante a pergunta. Dissemos aqui que o inquérito policial guarda uma natureza de sigilo. Pudemos afirmar que essa característica do inquérito de ser uma peça sigilosa não desapareceu.
está presente no artigo 20 do Código de Processo Penal e está em pleno vigor. Podemos afirmar também que, por outro lado, existe a norma contida no artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, que garante ao advogado acesso aos autos de inquérito policial. Ao fazer essas afirmações, pudemos também trazer que esse eventual conflito ele se resolve através de uma súmula vinculante do Supremo, a súmula 14. E tanto a norma que trata do direito de vista do inquérito, quanto a súmula vinculante, elas não estabelecem restrições àquilo que esteja no inquérito policial. Porém, estamos tratando aqui de circunstâncias normais, circunstâncias regulares do inquérito policial. Esse sigilo a que nos referimos, o sigilo que é característica, que é inerente ao inquérito policial, é o seu sigilo natural, não decretado pelo juiz, mas o sigilo natural garantido pelo delegado no curso das investigações. Aliás, foi isso que pudemos dizer quando analisamos o artigo 20 do Código de Processo Penal. Ali dissemos, o delegado deverá assegurar o sigilo necessário para aquelas finalidades que vimos. Muito bem, e se o decreto de sigilo for judicial? E se a autoridade judiciária, então, decretar esse sigilo, conforme perguntou o nosso amigo? Estará o advogado autorizado a consultar esses autos da mesma forma que pode consultar aquele sigilo garantido pelo delegado? Aqui temos de fazer uma ressalva. É direito do advogado consultar autos de inquérito nos termos do seu próprio estatuto, isso é indiscutível. A súmula vinculante veio reforçar essa ideia. Porém, aqui estamos no estágio mais avançado de decreto de sigilo. Não estamos tratando do sigilo natural do inquérito policial, aquilo que é tido como uma característica dessa peça. Estamos diante de um decreto de sigilo imposto pela autoridade judiciária porque vislumbrou que ali se fazia necessário restringir ainda mais uma eventual publicidade existente na peça. E aqui vamos estar vinculados, vamos estar presos à regra que rege esses processos, esses procedimentos, quando se encontram sob o chamado segredo de justiça, o sigilo decretado pelo juiz. Como é que se trabalha com isso? Quando o sigilo é decretado pela autoridade judiciária, o acesso aos autos sigilosos é permitido apenas às partes e seus procuradores. Dessa forma, o que é que podemos concluir? O delegado que impõe o sigilo não vai fazer nenhuma exigência de procuração para o advogado que queira consultá-lo. Já quando o juiz impõe o sigilo, essa prova se faz necessária. Essa conclusão ela é bastante lógica, pois se com o decreto judicial o acesso está restrito às partes e seus procuradores, se faz necessário provar que o procurador representa aquela parte. O que não é necessário quando se trata daquele sigilo natural, o imposto pelo delegado. Dessa forma, é possível o acesso do advogado aos autos, porém, fazendo prova do seu mandato. É isso que se costuma dizer, não está ele impedido, mas seu acesso passa apenas por uma etapa a mais. Como está restrito a partes e procuradores, deve ele provar que representa a parte e terá acesso naturalmente. Hora da quarta pergunta. Professor, decretada a incomunicabilidade do preso, poderá ele conversar com seu advogado? Incomunicabilidade do preso. Estamos tratando de uma norma contida no Código de Processo Penal, mais precisamente no artigo 21, e totalmente discutível. Discutível porque a maior parte da doutrina, dos doutrinadores do processo penal brasileiro, contestam a constitucionalidade dessa norma.
Dizem esses doutrinadores que a norma não foi recepcionada pela Constituição da República. Vejamos então qual é a norma e por que não foi recepcionada. O artigo 21, que trata dessa medida de incomunicabilidade do preso, ele estabelece que o juiz, se entender necessário, pode decretar a incomunicabilidade do preso por até 3 dias para o bom andamento, obviamente, da investigação. Nós estamos falando dessa medida no contexto de um inquérito policial. Incomunicável o preso com qualquer pessoa, em princípio, para que a investigação possa transcorrer de uma forma tranquila, que ela possa ter êxito. Essa a ideia. A maior parte da doutrina entende que, quando a Constituição dispõe que no estado de defesa não haverá incomunicabilidade, não se decretará incomunicabilidade de qualquer pessoa, com muito menos razão, ela pode persistir em tempos que não são tempos excepcionais. Ora, o estado de defesa é um estado absolutamente excepcional dentro da ordem normal de um país. É um estado onde garantias individuais são restringidas em prol de um bem maior e, naturalmente, se ali não haveria mais incomunicabilidade, não haveria também em tempos normais. Não teria sentido decretar a incomunicabilidade de alguém fora de uma época excepcional, que seria o estado de defesa, se nem ali é permitida a tal incomunicabilidade. Por essa razão, então, que tem-se por inconstitucional o dispositivo. Mas, ainda que se queira dar uma suposta constitucionalidade a ele, de qualquer forma, a essa pergunta que nos foi formulada, a resposta é: o advogado sempre terá acesso, sempre terá o direito de entrevistar-se com o seu cliente. Não só porque a norma que estabelece a incomunicabilidade no Código já faz essa ressalva, já permite o contato do preso com o advogado, mas também porque no seu estatuto, no já mencionado Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 1994, artigo 7º, artigo que traz os direitos do advogado, notadamente e precisamente no inciso 3, nós vamos encontrar que é direito do advogado entrevistar-se com o seu cliente, ainda que ele esteja declarado incomunicável. Assim, tendo sido recebido ou não pela ordem constitucional, a disciplina do artigo 21 não interfere no direito do advogado de conversar com o seu cliente. Ainda entendendo-a em vigor ou não, o fato é que o artigo 7º, inciso 3, garante ao advogado que ele sempre possa conversar com o seu cliente, ainda que eventualmente esteja declarada a sua incomunicabilidade. É essa a resposta. Vamos à quinta pergunta. Professor, levando-se em conta que não vigora o princípio da ampla defesa no inquérito policial, como se explica o direito ao silêncio do indiciado? Pois é, muito se costuma falar que não há ampla defesa no inquérito, não há contraditório, nós mesmos já dissemos isso hoje, neste nosso programa. Pois bem, o que dissemos, repetimos, os princípios processuais não se aplicam ao inquérito policial. Por isso são chamados princípios processuais, o inquérito não é processo. Portanto, é correto dizer que não há ampla defesa em sede de inquérito policial? Sim, é correto. Porém, coisas distintas devemos ressaltar aqui. Não há ampla defesa no inquérito policial, entendida ela como um princípio do processo penal, mas haverá a qualquer tempo no inquérito policial a possibilidade de defesa dos direitos fundamentais por parte do indiciado.
Veja, uma coisa não se confunde com a outra. O fato de não haver o princípio da ampla defesa como princípio informador do inquérito policial, pois o inquérito não é processo, não significa que o indiciado não possa se defender, não significa que o indiciado não possa praticar atos de defesa. Defesa de quê, se não há acusação? Defesa de seus direitos fundamentais. Assim, diz a Constituição que o preso será informado de seus direitos, entre eles o de ficar calado. Tem o preso o direito ao silêncio. Em sede de inquérito, se não for resguardado esse seu direito, pode ele buscar fazer valer esse direito, utilizar de medidas para que faça valer esse direito? Obviamente que sim. Se ele quiser se fazer assistir por advogado, pode ele ter um advogado ao seu lado nos atos do inquérito policial em que deva participar? Sim, claro que sim. A própria Constituição traz como um direito fundamental de qualquer pessoa que venha a ser presa ou venha a ser indiciada no inquérito ou processada numa ação penal, ter a assistência de advogado. Portanto, não se pode falar que os princípios processuais incidem no inquérito, mas também não se pode negar que é possível praticar atos de defesa, defesa dos direitos fundamentais em sede de inquérito. A pergunta ventilou sobre o direito ao silêncio. Sim, direito ao silêncio existe. Fora do âmbito do inquérito, quando alguém é preso em flagrante, por exemplo, dentro do inquérito, dentro da ação penal. Ele permeia todas as etapas de uma eventual persecução, pois é direito fundamental e está sujeito a atos defensivos por parte do indiciado. Essa é a resposta à questão, essa é a razão pela qual existe o direito de silêncio dentro do inquérito, existe a possibilidade de se acompanhar dentro do inquérito por advogado, entre outras medidas, pois constituem atos defensivos de direitos fundamentais. Assim, respondemos às 5 perguntas que nos foram formuladas e agora vamos passar para o terceiro bloco, o X da questão. Iniciamos então o terceiro e último bloco do nosso programa, o X da questão, onde vamos analisar 2 questões trabalhadas anteriormente já no exame de ordem, para que a gente possa verificar como essa prova trabalha o tema de que tratamos aqui hoje. A primeira questão vem do exame de ordem aplicado pela seccional da OAB de São Paulo, no exame 132, e tem a seguinte formulação: nos autos de inquérito policial que apura crime tributário, foi decretada judicialmente a quebra de sigilo bancário do investigado. Seu advogado constituído regularmente requer vista dos autos na delegacia de polícia, o que lhe é negado. O delegado argumenta que o inquérito agora corre em sigilo, pois foram juntados extratos e outros documentos bancários. O advogado, 2 pontos. Bem, essa questão cobra do candidato, então, o quê? Conhecimento a respeito da medida que pode empregar o advogado para combater esse ato que negou vista dos autos de inquérito policial. Como pudemos perceber, o delegado invocou a quebra de sigilo bancário existente nesses autos de inquérito para negar vista ao advogado. Sabendo que é direito do advogado ter acesso aos autos de inquérito, qual é a medida cabível? É isso que vai ser cobrado nessa questão. Analisemos então as alternativas para apontar a correta. A alternativa A diz que o advogado deve impetrar mandado de segurança com fundamento no artigo 7º, inciso 14, da Lei nº 8.906, de 1994.
A alternativa A parece correta? Sim, pois, em princípio, tudo aí confere, não é verdade? A medida mandado de segurança faz sentido? Faz, pois violado um direito líquido e certo do advogado, qual seja a norma contida no artigo 7º, 14, inciso 14, do Estatuto da OAB. Portanto, o advogado que teve o seu direito líquido e certo violado pode impetrar o mandado de segurança para fazer valer o seu direito. Então, em princípio, parece ser essa a alternativa correta, a A, mas convém que se faça a análise sempre, em toda a prova que se vai prestar, a análise de todas as alternativas para se ter a certeza de que efetivamente a correta é essa primeira. Analisemos a alternativa B. Na alternativa B diz que o advogado nada pode fazer em razão do disposto no artigo 20 do Código de Processo Penal, devendo aguardar o início da ação penal. Como sabemos, o artigo 20 é o artigo que traz a possibilidade de sigilo, a característica de sigilo do inquérito policial. Mas por ele ser sigiloso, o advogado não pode ver, e se negada a vista, ele nada poderá fazer, é claro que essa alternativa não tem menor cabimento, é uma daquelas alternativas facilmente descartáveis quando nos deparamos com uma questão no exame de ordem. Portanto, a B não nos cabe. Vejamos a C. O advogado deve impetrar habeas corpus com fundamento no artigo 7º, inciso 14 da Lei número 8.906 de 94. Quando tratamos aqui das medidas cabíveis contra esse ato que nega vista aos autos de inquérito, ao delegado, ao advogado do indiciado, nós dissemos que algumas medidas são cabíveis. Além do mandado de segurança, que o advogado pode impetrar em nome próprio, nós mencionamos o habeas corpus e a reclamação. Mencionamos o habeas corpus, quer dizer que então a alternativa C é a correta? Na verdade, quando falamos que o habeas corpus pode ser um remédio utilizado para combater esse ato ilegal, nós dissemos que o habeas corpus deve ser impetrado em favor do cliente. E a alternativa C aqui, numa tentativa de enganar o candidato, diz que caberá habeas corpus com base no artigo 7º, inciso 14, que é o direito do advogado. Ora, se o direito é do advogado, o que cabe a ele é o mandado de segurança e não o habeas corpus, que protege o direito do indiciado. Dessa forma, afastamos também a incidência da alternativa C. Vejamos a última, a D, para tirarmos a nossa conclusão definitiva. A alternativa D diz que o advogado pode interpor apelação ao juiz, requerendo que exerça seu poder de controle dos atos policiais. Essa alternativa se resolve pela análise do cabimento da apelação. Sabemos que a apelação ataca uma série de decisões definitivas, decisões interlocutórias, proferidas ao longo do processo de alguns procedimentos incidentais, não do inquérito policial. Um ato isolado no curso de um inquérito policial, ainda mais praticado pelo delegado, ele que negou vista, jamais será impugnável por apelação. Essa primeira questão, então, pela análise de suas alternativas, tem como alternativa correta exatamente a A, aquela que em princípio apareceu para a gente como esta, sendo efetivamente a certa. Vejamos a segunda questão, então, sobre o que ela trata. Essa questão vem do exame 2007-1 unificado, aplicado pelo CESP, e tem a seguinte formulação: acerca do inquérito policial, assinale a opção correta. A alternativa A diz: do plexo de direitos dos quais é titular o indiciado, interessado primário no procedimento administrativo do IP, é corolário e instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos, explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia, da qual, porém, excluíram-se os IPs que correm em sigilo.
Muito bem. Alternativa A, longa, com uma redação bastante complexa, vai falando a verdade até o final. É direito, né, do indiciado, ter acesso aos autos e etc, etc, etc. E no final, ao afirmar que é direito do advogado ter esse acesso, diz, né, garantido pelo seu estatuto, diz que excetuam-se os inquéritos que correm em sigilo e não há essa exceção. O direito do advogado de ter acesso aos autos de inquérito é em qualquer situação. Não é? Então, nos parece incorreta essa alternativa A. A alternativa B diz que não é direito fundamental do indiciado, no curso do inquérito, fazer-se assistir por advogado. Ora, sabemos que o direito à assistência do advogado é um direito fundamental, né, previsto na Constituição da República em qualquer fase procedimental, inclusive no interior do inquérito. Portanto, também nos parece a alternativa B equivocada. C. No curso do inquérito policial, ao indiciado não é dado o direito de manter-se em silêncio. Falamos sobre isso hoje aqui também. É direito fundamental do indiciado, em qualquer fase, manter-se em silêncio, sem que isso traga qualquer tipo de prejuízo a ele. Portanto, só nos resta analisar a alternativa D, que parece ser, pela exclusão das demais até agora, a correta. Vejamos. Todo inquérito policial é modalidade de investigação que tem seu regime jurídico traçado a partir da Constituição Federal, mecanismo que é das atividades genuinamente estatais de segurança pública. Pois bem, ela é efetivamente a correta. Não bastasse a exclusão, aqui é possível se chegar eliminando alternativas A, B e C, a alternativa D, que tenta induzir o candidato um pouco ao erro ao falar de Constituição Federal, e é provável que o candidato pense em Código de Processo Penal, ela tenta levar, mas o candidato sabe, não sabe, que a Constituição Federal, ao prever a atividade de segurança pública do Estado, diz que é atividade da Polícia Judiciária promover, apurar as infrações penais por meio, via inquérito policial. Portanto, a alternativa D tem sim o seu regime jurídico instituído pela Constituição Federal, essa peça que analisamos hoje, o inquérito policial. Assim, encerramos mais um programa Prova Final. Espero estar com vocês em outras oportunidades para que possamos tratar de outros temas relativos ao direito processual penal e desejando sempre um ótimo estudo para vocês e muito êxito no exame de ordem que vierem prestar. Um grande abraço, até a próxima!